Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde. Meu nome é Isabelle, eu faço parte da equipe de Customer Success do Pipefy. Esse webinar de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os conceitos básicos por trás do Pipefy. Essa apresentação não é uma demonstração de produto, mas ela vai ajudar vocês a entenderem melhor um pouquinho como o Pipefy surgiu e as necessidades que ele visa suprir. Em primeiro lugar, é importante a gente definir o que é um processo. De acordo com a definição do dicionário Oxford, um processo é uma série de passos ou ações tomados com a finalidade de atingir um objetivo específico. O processo pode ainda ser definido como uma série de passos sequenciais usados por uma pessoa ou um time para chegar a um resultado desejado. No Pipefy, os processos são chamados de pipes. Um questionamento comum que as pessoas fazem é em relação ao tamanho das suas empresas. As pessoas acham que as empresas são pequenas demais para terem processos e sempre se perguntam se as empresas delas de fato têm processos. E sim, todas as empresas têm processos, desde startups de 2, 3 pessoas até grandes empresas com milhares de funcionários. Os processos estão em todos os lugares, mesmo que você ainda não tenha percebido isso. Alguns exemplos comuns de processos que as empresas lidam no dia a dia são contas a pagar, contas a receber, gestão de tarefas, reembolso de despesas, recrutamento de funcionários, pipeline de vendas, atendimento ao cliente e muito mais. É importante a gente definir também, pessoal, a diferença entre processos e projetos, porque muita gente acha que as duas coisas são iguais, acaba gerenciando processos como se fossem projetos e vice-versa, e isso acaba causando uma série de erros, ineficiências, enfim, vários problemas gerenciais. Projetos são finitos, ou seja, eles têm um começo, meio e fim definido. Eles são definidos ou delimitados por um período de tempo, supondo uma semana ou um objetivo. O objetivo do projeto é construir uma casa. Projetos são únicos e devem eventualmente terminar, porque como eles são delimitados por um objetivo ou um período de tempo, quando esse objetivo ou período de tempo é atingido, o projeto termina. Já os processos são contínuos. Eles geralmente possuem regras de execução. Eles são ciclos que acontecem de forma contínua ou repetidamente, e quanto mais você executa, mais você aprende sobre eles e os aprimora. Ou pelo menos é esperado que depois de executar a mesma coisa mais de 100 vezes, que você fique bom nisso. Alguns exemplos comuns de processos são fabricar carros, escrever contratos, até fazer pizza é um processo, se você for pensar numa lógica bem simplificada, de que o pedido da pizza passa pelos mesmos passos sempre. Ele é recebido pelo telefone ou hoje em dia pelos aplicativos, passa por uma pessoa que gera o pedido para a cozinha, que é feita a pizza, sai para entrega e é sempre feito da mesma forma. É importante a gente falar também sobre gestão de processos. Eu vou dar alguns exemplos de umas metodologias de gestão de processo que o pessoal, quando escuta falar em gestão de processo, já se assusta. Fala que é muito complicado, que não entende o que é gestão de processos, e na verdade é muito mais simples do que se imagina. Uma metodologia muito conhecida é o BPMN, ou seja, aqueles diagramas, sabe? As caixinhas com flechinhas, é aquela representação gráfica de um processo. É uma metodologia muito boa para mapear os processos da sua empresa. Então, assim, se você não tem nem ideia de como são feitas as atividades na sua empresa, é uma ótima metodologia. Só que o conceito por trás do BPMN é muito complexo para a maioria dos times, principalmente os times operacionais. E no fim das contas, ele não é muito intuitivo ou prático para gerenciar as operações diárias. Então, é muito bacana para mapear o processo, mas no momento de gerenciar, no dia a dia, não é muito prático. Já o Six Sigma, que é uma outra metodologia muito conhecida, é uma metodologia focada em localizar e remover defeitos e erros. Ela demanda um longo estudo antes da implementação, e justamente por esse fato, ela não é considerada tão simples e tão fácil de utilizar. O Lean, ou o sistema de produção da Toyota, já é um pouco mais próximo do que o Pipefy propõe. Ele possui uma série de ferramentas, como o Just in Time e o próprio Kanban, que foi o que inspirou a interface do Pipefy. E o quarto exemplo é o CIPOC, ou IPO, de uma forma mais simplificada, que são fornecedores, input, processo, e output, que é o resultado, os clientes no fim. Essa metodologia é uma metodologia simplificada,
para mapear os processos e entender como eles funcionam. Ela é simples e intuitiva e ela é a metodologia favorita do nosso CEO, o Alessio. No livro que o Alessio escreveu no ano passado, chamado The Ultimate Guide to Organize Your Business, o Alessio usou um exemplo simples e bem fácil de entender para exemplificar o funcionamento do método IPO. A gente chamou esse processo de Make a Baby 2.0 e, como vocês podem ver claramente, os insumos, um casal, um buquê de rosas, um jantar à luz de velas, vinho, Netflix, o processo convidar para jantar em casa, comprar flores e ser romântico, servir o jantar com vinho e sugerir assistir um filme. E os resultados desse processo ficam bem claros para todo mundo, né? Depois de 9 meses, um novo bebezinho, contas a pagar, uma nova rotina e muita felicidade. É um exemplo simples, mas é bem fácil de entender realmente como funciona, porque tem o input, o processo e o resultado de forma bem clara. É bem bacana a gente falar também um pouquinho sobre o que é Kanban, que vocês podem estar reconhecendo nessa imagem. O Pipefy funciona bem nessa lógica. De acordo, de novo, com a definição do dicionário Oxford, Kanban é um sistema de manufatura japonês, no qual o suprimento de componentes é regulado através da utilização de um card ou um cartão de instruções enviado através das fases da linha de produção. A forma mais simplificada de todas do Kanban é realmente essa que a gente exemplificou nesse desenho. Um quadro com 3 colunas, a fazer, fazendo e feito, e um montão de post-its. Esse costuma ser o primeiro contato das pessoas com o Kanban, e apesar de ser muito eficiente, principalmente para times menores e times que trabalham todos no mesmo ambiente, existem formas digitais, como o Pipefy, que torna muito mais fácil com que o time consiga acessar os boards, né, que são esses quadros com as fases, de qualquer lugar do mundo. O que é o Pipefy? Para quem ainda não sabe, o Pipefy é a melhor forma de gerenciar os seus processos. Ele é uma plataforma online de gestão de processos que permite centralizar todas as operações da sua empresa em um só lugar. A interface é um Kanban, como vocês podem visualizar, tem as fases bem definidas e tem vários cards paradinhos em cada uma das fases. Essa interface Kanban garante a transparência e a eficiência dos processos. Sua empresa no Pipefy. O Pipefy tem uma estrutura bem flexível e customizável que permite que você gerencie todos os processos da sua empresa em uma só plataforma. A estrutura funciona da seguinte forma: tem a sua empresa, dentro da sua empresa tem os processos, que no Pipefy, como eu já comentei, são chamados de pipes. Dentro de cada pipe tem os passos do processo ou as fases, e dentro de cada fase tem as atividades, que são os cards. A sua empresa, a conta da sua empresa no Pipefy é uma representação real da estrutura da sua empresa dentro do Pipefy. Ela engloba todos os processos do seu time e os processos que você gerencia nas operações do seu dia a dia. Como vocês podem ver na imagem aqui, a gente gerencia diversos processos numa mesma conta de uma empresa do Pipefy. Os processos de vendas, do financeiro, de customer success, entre várias outras áreas da sua empresa. Um pipe. Os processos da sua empresa são chamados de pipes. O Pipefy permite que você crie e configure pipes para praticamente qualquer processo da sua empresa, como compras, suporte, pipeline de vendas, reembolso de despesas. Como eu comentei com vocês, ele é 100% customizável, então quem determina as fases do processo é você, quem determina os campos que vão dentro de cada fase, que são as regras dos processos, é você. Então, assim, o céu é o limite dentro da sua necessidade e da sua criatividade no Pipefy. Uma fase é um passo na execução de um processo específico. Os cards em um pipe se movimentam lateralmente, da esquerda para a direita, usando botões, que são os action buttons, ou arrastando e soltando o card na fase onde você gostaria que ele estivesse. A lógica do Kanban é uma lógica linear. Por padrão, o card pode ser movido, supondo ele está nessa fase de Discovery, ele pode ser movido tanto para a fase de Proposal quanto para a fase de Prospect. Isso é padrão do Pipefy. Mas nas configurações da fase, você tem a opção de fazer com que o card possa ser movido para outras fases, pulando passos do processo, se isso for necessário para gerenciar suas atividades. Já os campos são os blocos que constroem as fases de um pipe e eles constroem também o formulário de início do seu pipe. Eles são as regras dos seus processos. Você pode usar diferentes campos para dar instruções ou pedir informações. Eles ajudam a estabelecer e fazer cumprir os padrões de execução, prevenindo erros e ineficiências.
Um card pode ser muitas coisas dependendo do processo em que ele está, mas ele é basicamente uma representação visual e detalhada de uma atividade em um pipe. Os cards podem representar diferentes coisas em diferentes processos. Em um pipeline de vendas, um card é um potencial cliente ou uma oportunidade de venda. Em um processo de compras, um card é um item a ser comprado. E em pipe de contas a pagar, é uma conta a ser paga. Contas a receber é uma invoice que o cliente precisa pagar. E por aí vai, dentro da necessidade do seu processo. Agora a gente vai começar a fazer como se fosse um tour pelo dashboard da sua empresa para eu explicar um pouquinho para vocês o que é cada elemento desses, o que você acessa quando você clica neles. O número 1 ali é o nome da sua empresa. Nosso caso, o Pipefy. No 2, quando você clica, você acessa essa visualização que está na tela, que são todos os pipes da sua empresa. Se você clica no 3, você sai dessa tela dos pipes para ir para uma tela onde ficam os databases, ou seja, que são as bases de dados, que são tabelas que você pode construir para usar dentro dos seus processos. Você pode usar o database para cadastrar fornecedores, cadastrar clientes, produtos, tudo que você precisar cadastrar e usar a informação dentro dos seus processos, você pode usar os databases. A opção 4 leva para os apps avançados e automações, onde você pode criar automações para o seu processo para economizar bastante tempo e tornar a sua operação mais eficiente. E ali é onde a gente está sempre adicionando novos apps e novas funcionalidades para tornar a sua empresa ainda mais eficiente. Clicando no 5, você acessa o chat, né? Clicando ali vai abrir um balãozinho e você pode conversar comigo. Não necessariamente só comigo, mas é onde você clica sempre que você tiver uma dúvida, um feedback, uma observação. Sempre que você precisar falar com alguém da nossa equipe de suporte, é nesse ícone no 5 que você precisa clicar. O 6 mostra as suas notificações. No meu caso ali dá pra ver que eu tinha bastante coisa que eu não tinha visto ainda, que as notificações elas te contam tudo o que está acontecendo dentro dos processos da sua empresa. E no 7 você abre um menu onde você pode acessar o My Desk. O My Desk é uma funcionalidade que mostra todos os seus cards, ou seja, todos os cards em que você é responsável, os que estão para vencer, os que você tem que fazer logo que estão próximo da data de vencimento, dentre outras informações. Você pode também clicar ali para mudar de empresa, se você tiver mais de uma empresa na sua conta, acessar as configurações de usuário, onde você pode mudar seu nome, mudar o e-mail, mudar a sua imagem de perfil e acessar as configurações da empresa, se você tiver a permissão de admin da sua empresa. Nas configurações da empresa, você pode fazer várias coisas, mudar o nome da empresa, mudar a cor, que vai aqui no cabeçalho, dentre outras coisas. E também é o botãozinho onde você clica para fazer o logout. Além disso, existem vários outros botõezinhos. O 8 é onde você clica para convidar novos membros para sua empresa. O 9 é onde você clica para ver os atuais membros da sua empresa e alterar as permissões deles. O 10 é onde você acessa as atividades da sua empresa. Quando você clica ali, ele abre um menuzinho drop-down com todas as últimas atividades da sua empresa. O que foi, quem fez o que dentro de cada pipe, como estão as atividades. Isso é bem interessante para ter um resuminho básico do que está acontecendo para se inteirar. Tanto o My Desk, que você acessa ali pelo 11, quanto o registro de atividades são bem úteis para ter um overview rápido do que tem acontecido na sua empresa. O 12 ali é uma estrelinha, você clica nessa estrelinha para favoritar um processo e ver ele antes de todos os outros. Por padrão, os processos são organizados em ordem alfabética, mas se você tem processos que você acessa com maior frequência, é bem bacana usar essa funcionalidade de favoritar, porque ele aparece antes dos outros, e isso é uma funcionalidade pessoal, ou seja, ele vai aparecer para você antes dos outros. Na visualização de cada uma das pessoas, cada um pode favoritar os pipes que quiser. O número 13, o cadeadinho ali, ele indica que o pipe é privado e apenas usuários com a permissão de admin da empresa ou convidados para esse pipe podem acessá-lo. Essa funcionalidade está disponível nos planos Business e Enterprise, assim como a modificação das permissões dos usuários. E ali o número 14 é onde você clica para criar um novo pipe. Agora a gente vai entrar um pouquinho e vamos falar sobre o dashboard do pipe. O número 1 é o nome da empresa em que você está e o 2 o nome do pipe que está aberto no momento. Quando você clica no 3 é para ver essa visualização que está aberta agora, que mostra os cards dentro das fases. O 4 abre os relatórios, que os relatórios é uma funcionalidade que inclusive vai ser o tema do webinar da semana que vem, onde você pode gerar tabelas em que você escolhe quais os dados do seu processo você deseja exibir e você pode filtrar e combinar os dados para analisar as informações do seu processo. E o 5 é um dos apps avançados que a gente tem disponível nos pipes, que é a visão de calendário,
que você pode ver todos os seus cards com data de vencimento especificada numa visão de calendário. O 6 é para acessar o chat NAP, como eu já comentei com vocês. O 7 e o 8 também já comentei, são as notificações e o menuzinho para acessar o My Desk, mudar de empresa, acessar as configurações ou o logout. E o 9 é o botão para convidar membros para o Pipe. Então, lembra que eu comentei para vocês que tem um botão de convidar membros para a empresa? Existe esse botão também de convidar para o Pipe, que supondo que você tenha um Pipe privado, você pode convidar outros membros da sua empresa para entrar no Pipe privado usando essa funcionalidade. Ali, no 10, que tá tudo juntinho do 10 ao 14, é o botãozinho para ver os membros do seu Pipe, modificar as permissões deles, se você tiver num plano que permita isso. O 11 acessa as métricas do Pipe. O 12, as atividades do Pipe. Funciona da mesma forma que as atividades da empresa, só que mostra só as atividades desse Pipe, é mais específico. O 13 serve para filtrar os cards do Pipe por label, então você pode, supondo você criou labels de prioridade, você pode filtrar só para ver os cards com prioridade urgente ou por responsável. Então você só quer ver os cards pelos quais você é responsável, você clica ali nesse íconezinho do funilzinho e escolhe para filtrar os cards. Nesse ícone você também abre a opção de buscar pela informação pelas palavras, né, nos campos usados como título ou subtítulos dos seus cards. O 14, aquela engrenagemzinha serve para abrir o menu lateral, que são as configurações, que só está disponível para os usuários que são admin do Pipe. O 15 é o nome da fase e a quantidade de cards que estão nela. Tanto o 16 quanto o 18 são botões que você pode clicar para abrir o form desse Pipe e criar um novo card. Você pode ver que tem um maisinho tanto na fase aqui na primeira fase e na segunda. Você tem a opção de deixar como padrão só poder criar card na primeira fase, que é o que acontece quando você cria o card usando algumas das funcionalidades avançadas, como e-mail inbox ou conexão. O card sempre cai na primeira fase, mas caso o seu processo funcione de forma não linear, você pode autorizar nas configurações da fase que seja possível criar card em fases intermediárias ao processo, mas isso só pode ser feito manualmente, não funciona nem com automações, nem com conexões. E o 17, ali as 3 pontinhos, serve para acessar as configurações da fase. Agora a gente vai entrar mais a fundo ainda e estudar a anatomia de um card. Em primeiro lugar, vocês podem ver claramente que um card tem 2 lados, né? O lado esquerdo contém toda a informação adicionada nas fases anteriores e os demais itens selecionados para exibição. Você pode selecionar aqui, ó, nessa partezinha, diz Click here to customize this view. Você pode escolher as informações que você quer colocar do lado esquerdo do card. Supondo que você queira exibir os seus checklists ou seus comentários direto na visão do card aberto, é ali que você clica para customizar essa visualização. Já do lado direito, mostra os campos da fase em que o card está atualmente, ou seja, aquilo que você tem que fazer nessa fase antes de mover o card para a próxima fase. O número 1 ali é o título do card, ou seja, ele é o campo, você escolhe, no momento da criação do Pipe, você escolhe o campo que você vai querer que seja usado como título do card. E esse campo vai ser exibido tanto ali no cabeçalho, onde está marcado no 1, como aqui nas informações do Start Form, que é essa informação que eu escolhi usar como título. O 2 é o nome da fase em que o card está atualmente. O 3, os 3 pontinhos ali servem para editar a fase ou deletar o card. Ali do 4 a 7 são os campos que a gente fala que são os campos fixos, que eles, a não ser que você tenha um campo desse tipo adicionado na fase, eles sempre vão aparecer nessa parte superior, que é para estabelecer a data de vencimento, designar o card a um ou mais responsáveis, adicionar um ou mais labels para categorizar os seus cards e anexar arquivos ao card. Ali do 8 ao 10, o 8 serve para criar checklists, o 9 para acessar os comentários e o 10 para acessar os e-mails enviados ou recebidos desse card. Supondo que você tenha uma conexão configurada nesse card, ela vai aparecer junto nessa parte azulzinha, uma ou mais conexões que você tenha, ou se você tiver modelos de e-mail configurados, vai aparecer tudo junto com esses ícones azuis na parte superior direita do card. O 11 são os campos dessa fase, como eu comentei com vocês anteriormente, é o que deve ser feito nessa fase antes de mover o card adiante. O 12 é onde você clica se você tiver a permissão para customizar os campos dessa fase, então você pode adicionar campos novos na fase. O 13 é a área de comentários rápidos, então você quer simplesmente não quer acessar a área de comentários, você só quer deixar um comentário rapidinho para informar um colega que ele precisa fazer alguma coisa. Então você coloca @, o nome do usuário dele e faz o seu comentário
dá o Enter e pronto, já fica no card e a pessoa já vai ser notificada que ela precisa fazer alguma coisa ali nesse card. O 14 é o histórico de atividades do card. Assim como o histórico da empresa e do Pipe, ele mostra tudo o que foi feito nesse card. Por exemplo, se alguém mudou a informação de um campo, alguém anexou um arquivo, alguém colocou uma label e assim em diante. Aparece tudo ali logo abaixo daquele campinho de comentários rápidos. É só rolar o card para baixo que vai aparecer desde quem criou o card até tudo o que foi feito nele até o momento. O 15 é onde você clica para mover o card, então quando você passa o botãozinho ali em cima aparece para as fases para onde o card pode ser movido. O 16 são as informações das fases anteriores. Esse é o único modal que é fixo do lado esquerdo do card. Esse não tem como tirar ele dali. E o 17 é onde você escolhe customizar o lado esquerdo do card para exibir outros modais, como os comentários, checklists, etc. Antes de criar um novo pipe no Pipefy, é preciso que você considere algumas informações sobre o seu processo. Seguindo aquele exemplo do IPO que eu mostrei para vocês, aquele processo bem simples, primeira coisa que você precisa pensar é quais são os insumos ou o input do seu processo, ou seja, o que é preciso para que o processo se inicie. Essa informação, esses dados, é o que você deve incluir no Start Form do seu pipe. Ou seja, quando você está construindo o Start Form, você tem que colocar campos que peçam por toda a informação necessária para que o seu processo possa se iniciar. É muito importante que você pergunte tudo o que você precisa nessa primeira fase, porque deixar de perguntar por todas as informações gera retrabalho, desperdício de tempo, e é exatamente o que a gente quer eliminar usando uma ferramenta como o Pipefy. Ao mesmo tempo que você pergunta tudo que você precisa, você tem que se ater ao relevante, ou seja, campos que não são necessários, que as pessoas não é uma informação relevante para aquele momento do processo, não precisa estar ali. Quanto mais campos você tiver no seu formulário, você aumenta o atrito, ou seja, fica mais difícil de garantir que a pessoa chegue até o final do formulário e preencha todas as suas informações. O segundo passo é definir qual o resultado ou o output do seu processo, ou seja, o que você espera desse processo, qual a sua métrica de sucesso. Existem vários teóricos sobre gestão de processos que fazem essa afirmação que de fato você não pode melhorar aquilo que você não pode medir. E como a melhoria contínua é o melhor caminho, é sempre bom você garantir que do seu processo você extraia dados suficientes para medi-lo e poder melhorá-lo de forma contínua. Depois de definir uma ponta e a outra do seu processo, o input e o output, você precisa definir os passos de execução, ou seja, o que você precisa para ir do ponto A, que é o input, ao ponto B. Você pode criar quantas fases e campos quanto você precisar. Detalhes nunca são demais, novamente, desde que eles sejam relevantes. Informação demais, informação desnecessária, só aumenta a complexidade do processo e realmente dificulta a execução por parte da sua equipe. Quando você cria um novo processo, você tem que pensar na informação que você deseja extrair dele, por exemplo, a sua métrica de sucesso, que você pode extrair usando a funcionalidade de relatórios. Você só conseguirá extrair as informações que tiver adicionado ao seu processo. Parece lógico falar isso, né? Que você de fato precisa adicionar as informações que você quer extrair, mas acontece bastante das pessoas chegarem no fim do processo e quererem extrair uma determinada métrica que não tem como ser medida dentro do processo, porque não é uma informação que foi adicionada a esse processo. Então é muito importante pedir por todas as informações necessárias para que no final você consiga medir os resultados do seu processo. Agora, na prática, como que você cria um novo pipe? Para criar um novo pipe, você vai acessar o dashboard da sua empresa, foi aquela primeira tela que a gente apresentou, e vai clicar naquele quadradinho no fim que fala adicionar novo pipe. Quando você for adicionar um novo pipe, você tem a opção de criar um pipe completamente novo, que é ali onde fala New from Scratch, ou escolher um dos nossos modelos de processos pré-desenvolvidos, que mesmo que eles já tenham campos e fases pré-definidos, eles são 100% editáveis, e eles ajudam bastante a você entender o funcionamento do Pipefy e o funcionamento dos processos dentro da sua empresa. Então, supondo que você quer padronizar um determinado processo, mas você não sabe por onde começar, os nossos modelos de processo são uma forma bem bacana de te dar uma ideia geral de como um processo funciona. Todo pipe tem um formulário. O formulário, ele, como eu já comentei com vocês, representa o input do seu processo. Você pode adicionar e editar campos para assegurar que solicite todas as informações necessárias para continuar movendo o card pelas fases do pipe. Criar uma nova fase dentro de um processo também é bem simples. Basta clicar nesse íconezinho aqui de mais, no canto direito aqui do superior,
e você só vai ter que dar um nome para essa fase e ela já vai estar criada. A partir do momento que você criou uma fase, você vai ter que criar campos dentro dessa fase. Ou seja, ao criar e editar fases ou editar o formulário de um pai, você pode escolher entre diversos tipos de campo. Como eu comentei com vocês antes, existem vários tipos diferentes para que você possa pedir por todas as informações que você quer e também fornecer instruções, dentre outras coisas. Ao criar novos campos, você tem a opção de torná-los obrigatórios, ou seja, você não pode mover o card que esteja nessa fase até que a informação solicitada nesses campos seja fornecida. Vê ali do lado dos campos que tem um asterisquinho? Então, esse asterisquinho determina que o campo é obrigatório e não é possível mover o card em frente sem fornecer as informações solicitadas nesses campos. Agora a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre os tipos de campo existentes, que em um primeiro momento parece bastante coisa, mas é que a gente realmente, nosso objetivo principal é fornecer tipos de campos suficientes para que você possa solicitar por todas as informações necessárias. O primeiro tipo de campo que a gente vai falar é o de selecionar responsável, que ele é chamado de Assign Select. Ele serve para designar um card a um ou mais responsáveis. Então vai aparecer ali a fotinho da pessoa com o nome dela e a pessoa vai ser notificada que ela foi marcada como responsável do card, e dessa forma você pode garantir que cada pessoa saiba o que ela tem que fazer, porque os cards vão estar com responsáveis estabelecidos. O segundo tipo de campo é o campo anexo, que serve para anexar arquivos ao card. É uma coisa que não tem muita gente que sabe, mas quando você cria o campo de anexo, você pode determinar a validação para que seja possível adicionar só um tipo específico de anexo. Ou seja, eu só quero que adicionem arquivos em PDF ou imagens com terminação PNG. Isso você estabelece na criação do campo e já delimita o que tem que ser adicionado nesse campo. O terceiro campo de checklist, ele pode ser tanto vertical quanto horizontal e é um campo de múltipla escolha em que podem ser escolhidas várias opções, não apenas uma. O 4 é o campo do tipo conexão. Ele serve para criar uma conexão entre pipes ou entre um pipe e uma base de dados, um database. O campo do tipo conexão, ele é diferente da funcionalidade de conexão, porque esse campo, por ser um campo, ele está diretamente ligado a uma fase. Então você pode torná-lo regra do seu processo e fazer com que os seus colaboradores tenham que criar um card conectado ou um novo registro no database para poder mover em frente no processo. O quinto campo é o campo do tipo moeda. O sexto é o campo do tipo data, em que você pode escolher nos tipos data e hora e data de vencimento. O campo do tipo data de vencimento, ele vai determinar quando um card tiver overdue, né, que passou do prazo. E também tem a opção de enviar notificações. Quando você configura suas notificações de usuário, você pode receber notificações sempre que o card ficar overdue, que ele passar do prazo. O campo do tipo 7 é o campo do tipo documento. Tem as duas opções, CPF e CNPJ, com as validações de formato. Então, ele só aceita as informações no formato certinho numérico dos documentos. O campo de e-mail também tem validação de formato de e-mail, nome@empresa.com. O 9 é o campo ID. Esse é um campo que você não preenche informação, ele já vem preenchido. Esse é o ID do card, que é um número único, que cada card tem o seu próprio ID. O 10 é o campo de selecionar labels, que você pode escolher ali as diferentes prioridades ou, dependendo do seu processo, como você quiser categorizar os cards. O 11 é o campo do tipo número. O 12 é o campo de telefone. O 13 é o campo do tipo radio, que ele também pode ser horizontal ou vertical, que é um campo de múltipla escolha em que somente uma opção pode ser escolhida. O 14 é o campo select, em que quando você clica na flechinha, ele baixa uma lista. Esse já é também só pode ser escolhida uma opção, e ele é bastante útil quando tem várias opções e você não quer deixar o seu card muito extenso, colocando uma opção embaixo da outra. Então o select é mais prático, supondo que você tenha uma lista grande de planos da sua empresa que entre os seus clientes possam escolher. Então o select é a opção mais apropriada nessa situação. O 15 é o campo de tipo instrução. Assim como o ID é um campo em que o usuário não tem que inserir nenhuma informação, você pode usar ele para dar instruções,
ou seja, você pode colocar ele como o primeiro campo de uma fase para explicar para as pessoas o que elas têm que fazer naquela fase específica do processo. O 16 é o campo do tipo texto, ele pode ser o texto curtinho, para você pedir por informações mais curtas, como nome, departamento, endereço, ou um campo longo, de texto longo, que é essa caixinha maior, em que você pode pedir para que a pessoa dê mais informações, faça observações, comentários, etc. E o 17 é o campo do tipo tempo ou hora, em que você adiciona um valor de hora ali. Além de todos esses tipos de campos, o Pipefy oferece uma série de funcionalidades avançadas para melhorar a eficiência do seu processo e ajudar você a poupar tempo e se tornar mais eficiente. A gente sempre faz webinars sobre novas funcionalidades. O webinar da próxima semana vai ser sobre a funcionalidade de relatórios e da semana seguinte vai ser sobre acompanhamento de subtarefas. A gente tem diversas funcionalidades avançadas, desde as automações, como eu comentei com vocês, que você pode criar regras para que quando uma coisa aconteça no seu processo, outra coisa seja engatilhada automaticamente. Temos automação de e-mails, que são os e-mail templates, que é para enviar e-mails automáticos a partir de uma determinada fase do seu processo. Temos os alertas de atraso e de expirado, que servem para você controlar o tempo que um card pode ficar numa determinada fase ou do processo todo. Os relatórios, como eu já comentei, as conexões, que permitem você criar ligações entre diversos processos, as integrações, que podem ser feitas, você pode integrar o Pipefy com mais de 800 aplicativos usando o Zapier ou a nossa API. Temos também a autenticação de 2 fatores, você pode aumentar o grau de segurança da sua conta no Pipefy, a database, que já foi comentado, e o nosso aplicativo mobile, que é disponível tanto para Android quanto para iOS. Pessoal, a apresentação foi isso. Vou deixar aqui também para vocês o link do nosso calendário de webinars, em que vocês já podem acessar e se inscrever para os nossos próximos webinars, que, como eu comentei com vocês, semana que vem vai ser sobre relatórios e na semana seguinte sobre acompanhamento de subtarefas. Agradeço a presença de todos e nos vemos nos próximos webinars.